Fala, povo humanista! Alguns não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Ó, hoje a gente vai falar do Leonardo, Donatello, Michelangelo e Rafael. A aula dos Tartaruga Ninja hoje, se preparem. Galera, estamos aqui, ó, voltando para nossa tela inicial, História Geral. Coloquei aqui Idade Moderna, mas na verdade vocês vão perceber que a gente está entre a Idade Média, né, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Já tem um tempo que a gente está vindo desse rolê aí. Nosso assunto é Europa de novo, né? Vamos lá. Vida urbana e renascimento cultural ou renascimento humano. Depende do material, depende da abordagem que é feita aí, tá? Pra gente aqui, isso está nas aulas 18 e 19 do nosso caderno 3. Vamos seguindo com a nossa programação aqui então, que hoje vocês vão ficar ninja junto comigo aqui em renascimento. Beleza? Para não perder o costume aqui, fazer uma retomada, né? Nós estamos vivendo ali o processo da baixa Idade Média, né? Aqui nos nossos estudos, e a gente está falando ali do renascimento comercial, do renascimento urbano. Você pode ver que tem algumas aulas que tem já esses nomes aqui já tem esse termo aqui, né? Vida urbana, já tivemos algumas aulas com isso. E o fato é que você tem uma Europa, aqui de novo Europa, tá? Você tem uma Europa que está passando por grandes transformações. É verdade que tem algumas permanências, né? Algumas rupturas, mas várias permanências também, como vocês vão ver na aula de hoje. Mas o fato é que as coisas estão mudando. A população mudou bastante, teve uma crise feia aí no século XIV, está tendo uma expansão comercial assim, não vista na proporção que foi vista nessa época, né? Jamais vista antes, a não ser na antiguidade. Então você tem também uma expansão europeia. Então a gente falou ali desde a época das cruzadas, agora está vindo ali a navegação, né, o périplo em volta do continente africano ali, tentando chegar nas Índias, os descobrimentos, né? Na verdade, resume tudo isso numa aula que eu falei para vocês que está nascendo um novo sistema econômico aí, um novo modo de produção que é o capitalismo. E para ele se desenvolver, ele ainda vai precisar quebrar algumas amarras, né? Ele vai precisar superar alguns entraves. Então, só para lembrar, seria um entrave religioso aí, né? A religião vai ter que ser reformada para dar conta do lucro, do empréstimo de dinheiro a juro e tal. Você tem as monarquias centralizadas organizando estados e tal. Você tem a própria aula de hoje, né? Que é a ideia de uma mudança de mentalidade, isso contribui também. Novos mercados, que é a questão das grandes navegações, né, os descobrimentos que vão acontecer. E falta um, né? Acho que eu falei 4. E a questão da nobreza, né, de uma sociedade de privilégios ali, e aí você vai ter algumas revoluções burguesas. Então, o caderno 3 a gente vai tratar praticamente disso. Vem tudo na sequência, assim, né? Esse mundo tem muitas transformações, então agora a gente fala de uma mudança na cabeça da galera, né, e na forma de se expressar, que é o Renascimento, depois a gente fala de reforma religiosa, depois a gente vai falar do absolutismo das monarquias e das tretas que vão acontecer, das revoluções e tal, e tá tudo isso pra frente aqui pra gente poder organizar, tá? Desculpa a pressa aí, mas é só pra dar uma retomada, só pra colocar você de novo no mundo europeu nessa fase da história aqui, ok? Vamos lá então. Ó, meu objetivo com vocês aqui hoje é o seguinte, se a gente conseguir fazer isso no final do processo, tá ótimo. A gente precisa identificar, então, e interpretar historicamente, ou seja, colocar no seu devido lugar histórico e historicizar as pessoas, os eventos e os conceitos, né? As manifestações e a produção cultural renascentista. E aí nós vamos ter que ser capazes, né, no fim desse processo, de pegar uma questão no vestibular para reconhecer alguns conceitos fundamentais, como o humanismo, por exemplo, o racionalismo e o antropocentrismo. Além do individualismo e outros, como o naturalismo, o hedonismo, a gente vai falar de tudo isso com cautela aqui. Tudo bem? Vamos lá então, moçada. Ó, deixa eu só fazer um negócio aqui, porque pra mim, o vídeo fica com uma lista aqui, uma imagem esquisita assim que me incomoda. Deixa eu só estabilizar ele aqui, ó. É no 20 que rola. Pronto. Então é o seguinte, ó. Eita. A televisão faz barulho demais, tem botão demais. Vamos lá. Nós estamos falando, eu como sempre estou colocando essas imagens aí para vocês, então depois vocês acompanham também pelas imagens, por favor.
O nosso assunto hoje é o renascimento cultural ou o renascimento humano, tá? Isso está onde? Vamos contextualizar. Nós estamos falando da Europa, nós estamos falando do século XIII, o famoso Trecento, o Trecento até o século XVI, ou seja, entre o século XIII e o século XVI. Então, notem aí que esse movimento, né, esse fenômeno que nós vamos analisar hoje, ele está pulverizado aí em pelo menos 3 séculos, tá? Eu coloquei algumas coisas para a gente lembrar do contexto aqui, ó. É a época das navegações, dos descobrimentos, o mercantilismo ainda está rolando, você tem as monarquias nacionais ainda acontecendo, está rolando uma série de transformações aí na Europa e, na verdade, nós podemos dizer que esse período aqui é uma transição, né? O Renascimento ele marca aí, e ele está localizado numa transição entre a Idade Média, especificamente a Baixa Idade Média, e a Idade Moderna. O mundo moderno está nascendo agora justamente nessa transição, tá bom? O principal conceito do Renascimento é o humanismo, ou seja, esse conjunto de transformações que está acontecendo está fazendo com que exista uma valorização no ser humano e uma valorização na capacidade humana. O humanismo ele não está dissociado, eu vou até colocar junto aqui, do antropocentrismo, ou seja, se você pegar a história da Idade Média na Europa, tá? Esquece aí por enquanto a Antiguidade, pega a Idade Média, século 7, 8, 10, 11, até o século 12 mais ou menos, você tem uma ideia onde o ser humano ele não tem, falar tanto valor vai ficar estranho, precisa achar outra palavra aqui, mas o ser humano ele não é o centro do pensamento, ele não é o centro do entendimento da vida, do mundo e das coisas. Ou seja, você tem uma ideia muito mais balizada por Deus no centro e a religiosidade explicando todo mundo e todas as coisas e até quem você é dentro desse contexto, do que essa responsabilidade ou essa importância para o ser humano. É um pouco difícil a gente entender isso porque nós nascemos num mundo que é humanista, que é antropocêntrico. Então a gente já tem essa ideia da valorização do indivíduo, das capacidades individuais, da capacidade do ser humano e da humanidade como um todo. Mas o que está acontecendo aqui nesse momento específico é uma mudança de paradigma, é uma mudança na forma de pensar. E isso, moçada, não é pouca coisa. Faz toda a diferença do mundo se, igual está aqui o homem vitruviano, né, do Da Vinci, se o homem passa a ser, o homem, o humano, né, passa a ser a medida de todas as coisas. Passa a ser o ponto de entendimento das coisas. Passa a ser o questionamento das coisas. Então o ser humano é capaz de questionar, é capaz de resolver, é capaz de se colocar no centro de uma questão que precisa ser entendida. Essa visão mais humanista, valorizando o humano ou dando um lugar de maior importância para o humano, é uma mudança na forma de pensar que está acontecendo nesse momento. Então, basicamente, tudo que a gente vai falar hoje, todos os desdobramentos aqui, todos os conceitos que eu vou apresentar para vocês, todas as obras de arte, enfim, tudo isso tem como base, tem como ponto fundamental o humanismo e o antropocentrismo. Ou seja, a crença na capacidade humana, a crença na inteligência humana, a crença na razão, né? De você construir um método que possa ser balizado pelo humanismo ou pelo antropocentrismo. Os dois conceitos podem andar juntos aqui. É que o antropocentrismo, normalmente, ele aparece em contraposição com o teocentrismo. Ou seja, até esse momento, na Europa, você tem uma visão onde Deus é o centro de todas as coisas e tudo se explica a partir da vontade de Deus, da vontade do Criador. Nesse caso aqui é uma inversão nesse paradigma, e o homem vai para o centro de todas as coisas. Lembra da seguinte frase, ó, o homem é a medida de todas as coisas, dos problemas, das resoluções, da criação, do questionamento, o homem está no centro disso tudo. Tá? Então esse aqui eu coloquei no meio aqui, justamente para ficar como se fosse um pilar aqui, é o que sustenta o Renascimento. Então se você pensar assim, César, então já teve um outro momento em que isso aconteceu. Essa crença no ser humano, né, estou falando ser humano não na humanidade, sabe? Igual a gente fala, eu acredito no ser humano. Não, é uma outra concepção, uma concepção filosófica, uma concepção de produção de conhecimento. E é assim que a gente pensa até hoje. A gente ainda acredita nessa força
nessa capacidade criadora e resolutiva do ser humano, né? Então, quando você fala que é um renascimento, isso já aconteceu em algum momento. E aí, daqui a pouco eu vou falar para vocês onde que os caras estão se inspirando, em qual momento que aconteceu isso, por que que houve um hiato aí, né? Um vácuo disso, né, desse pensamento, portanto, tá? Então substitui aquela ideia que a gente estava trazendo até agora da Idade Média, com uma religiosidade muito presente na cabeça das pessoas e tal, com essa questão do humanismo e do antropocentrismo no lugar do teocentrismo. Porém, cuidado, já vou avisar vocês aqui, principalmente para ajudar nas suas provinhas aí. Fala provinha, a galera fica brava, né? Não é uma ruptura definitiva. Isso aqui é um processo. Ó, nós estamos falando pelo menos de 300 anos aqui e isso vai acontecendo. Então não significa que nesse momento Deus está sendo negado aqui. Não. É diferente. Vocês vão perceber que as duas coisas podem caminhar juntas. Você tem uma ruptura de um lado, ou seja, você substitui o teocentrismo pelo antropocentrismo, mas esse mesmo antropocentrismo, com esse humanismo, com toda essa crença na capacidade humana, vai produzir uma obra de arte perfeita para representar a Pietà, por exemplo, Maria com Jesus no colo. E ainda o tema é religioso, ainda o tema é, sobretudo, católico. Tá? Então você tem sim algumas rupturas, mas tem muitas permanências. Deixa eu ligar aqui o meu carregador, senão vamos ficar sem energia. Tudo bem? Então está estabelecido um pilar aqui, então, nessa crença do humanismo e do antropocentrismo. De onde vem isso então? Vamos pegar um contexto ali. Vou criar aqui no canto com vocês um contexto. Está rolando já há algum tempo na Europa, vamos pegar assim, do século XI praticamente, né? Mas sobretudo do século XII, as cidades voltaram a ter bastante importância porque o comércio está sendo reativado. A reativação do comércio tem a ver com a navegação de novo ali no Mediterrâneo, tem a ver com as cruzadas, tem a ver com o contato com o Oriente, tem a ver com as cidades italianas, tem a ver com as rotas comerciais que existiam na Europa, tem a ver com o encontro dessas rotas, tem a ver com os burgos, tem a ver com o movimento de franquia das cidades, né, de desvincular dos laços feudais. Então, tudo isso nós já estudamos. Pega tudo isso e põe no contexto aí para a gente entender a mentalidade. Essa reativação, ou esse renascimento, né, do comércio e da cidade, faz surgir um novo grupo, que é a burguesia. A burguesia é um grupo muito importante para a gente entender essa mudança de pensamento, essa mudança no paradigma aqui do pensamento, né? A burguesia é um grupo novo, está ganhando dinheiro com o comércio, está ganhando dinheiro não é com a questão da terra, né? O poder deles não vem da terra, o poder deles vem de uma nova atividade, pelo menos nova para o momento, e da acumulação que é possível dessa atividade. Essa acumulação está gerando uma classe, né, que tem muitas variáveis. Assim, você tinha uma burguesia pé rapada, mas tem uma burguesia que vai ficando importante, algumas famílias importantes, banqueiros e tal, principalmente na Itália, né? Então essa burguesia ela é importante para o nosso pensamento porque, como classe social, já vamos usar o conceito de classe aqui, embora não tivesse sido pensado aqui ainda pela questão marxista, mas dá para colocar. Vamos fazer um anacronismo proposital aqui. Essa ideia aqui desse grupo, ou classe, como eu falei agora, cara, a concepção de mundo deles tem um individualismo muito forte. A gente falou disso na aula que eu mostrei ali o surgimento da burguesia para vocês, né? A capacidade no individualismo, o tempo de uma viagem depende de mim, a elaboração de um bom negócio depende de mim, fazer o negócio certo depende de mim, depende do indivíduo. Ele está deslocado daquela estrutura de poder de terra, clero, nobreza, camponês. Então você tem uma crença na individualidade ali que é muito forte. Essa visão individualista, né, o individualismo aqui não confundam com, pelo menos por enquanto, com egoísmo, tá? Tipo assim, cada um por si e Deus para todos, né? Não, é uma ideia de crença na capacidade do indivíduo. A condição de sobrevivência dele depende exatamente dessa crença, tá? Então você tem um grupo social que acredita bastante nesse contexto urbano e comercial na capacidade do indivíduo, na responsabilidade do indivíduo, né? E essa visão individualista, ela é com certeza nesse momento uma nova forma de ver o mundo, porque dentro daquela estrutura, por exemplo, feudal, onde você tinha lá dividido certinho a sociedade feudal, você tinha ali os que oravam, né, os que cuidavam da alma, os oratores, você tinha os que guerreavam, que eram os belatores, e você tinha os camponeses, que eram os que trabalhavam, os servos, né?
Mas dentro desse contexto havia uma certa unidade inquebrável ali dentro da ideia do feudalismo. Agora, nesse novo momento, na Baixa Idade Média, existe uma nova forma de ver o mundo que ela é mais individualizada, ela é mais contextualizada com as mudanças que estão acontecendo. Toda forma de ver o mundo, né, ela precisa, toda essa forma de ver o mundo, perdão, ela está conectada com essa ideia do Renascimento. Porque olha só, você tem todas essas transformações, um grupo social que acredita na força, né, na capacidade do indivíduo, e aqui você tem um movimento cultural, ou seja, uma forma de pensar que está diretamente ligada com isso. Tudo bem? Então, a contextualização do renascimento comercial urbano e da burguesia se liga diretamente a esse pilar humanista e antropocêntrico aqui do Renascimento. Agora, toda forma de ver o mundo, ela precisa ser espelhada também, né? Como eu enxergo o mundo, eu também preciso expressar a visão que eu tenho de mundo. Então, quando você pega uma obra de um artista, né, independente do tempo que seja, ali você tem uma representação de mundo daquele indivíduo. Ele está se representando, ou ele está representando o que ele compreende do mundo através de uma manifestação artística, né? Então, nesse caso aqui, essa nova forma de ver o mundo, ela também tem a sua expressão, como a gente vai ver aqui. Essa expressão que é deles, né, seja pelo texto, seja pelo comportamento, seja pelas obras de arte, essa expressão está baseada em duas questões fundamentais: o racionalismo e o conhecimento. Ou seja, a partir dessa ideia do individualismo, do humanismo, do antropocentrismo e de todo o contexto que está acontecendo aqui na Europa nesse momento, a expressão artística, a expressão intelectual desse momento, dessas pessoas, vai estar baseada na razão. Ou seja, na hora de fazer uma escultura, na hora de produzir uma tela, na hora de navegar, na hora de fazer um negócio, na hora de pensar a política também, você tem que, nessa ideia do humanismo, você puxa a ideia, a construção do seu pensamento pela racionalidade. Você tem que ter uma razão naquilo que você está fazendo. Você tem que ter um caminho ali. A lógica tem que estar embutida dentro disso também. Então a razão e o conhecimento são estruturas ou conceitos fundamentais dentro dessa expressão de uma nova forma de ver o mundo. E isso a gente consegue perceber através da arte. Então quando você pega uma manifestação artística, uma produção cultural daquele momento, o que as provas vão querer fazer com vocês, né, ou o que eu quero que vocês façam pelo menos, é quando você pegar uma tela, uma obra de arte desse momento, você perceba então que essa arte ela é uma expressão racional do conhecimento adquirido até ali, ela é uma expressão de uma nova forma de ver o mundo, relacionada a esse contexto, a esses novos agentes sociais, que todos eles estão baseados, portanto, numa ideia humanista, numa ideia antropocêntrica. Essa manifestação cultural, essa produção cultural reflete algum desses conceitos. Aí a gente vai ver os conceitos aqui com calma, separadamente, mas agora nós estamos criando aí o pano de fundo, tá? Uma coisa que é interessante é que assim, a arte, ela pode... Existe um resgate de uma corrente filosófica aqui que é a seguinte: não há uma ruptura, por enquanto, com a religião. Então esse pessoal, eles não são ateus, pelo menos a maioria. Era praticamente impossível, dependendo do século que você estiver olhando aqui, uma pessoa ser ateu. Uma pessoa ser ateu, tá certo isso? Ateia. Na Idade Média, virando ali para a Idade Moderna, né? Então eles acreditavam que produzir uma obra de arte, por exemplo, baseada na razão, no conhecimento, uma coisa tão perfeita, né? Você olha essas obras assim, é uma coisa tão perfeita, lógico, contextualizando ela ali e tudo, mas aquilo não está negando Deus, pelo contrário, aquilo, eles acreditavam nessa ideia do neoplatonismo, né, resgatando essa ideia filosófica, de que talvez fosse possível aqui na Terra, nesse plano, chegar mais próximo de Deus, atingir a perfeição, né? Fazer uma escultura como a de Davi, por exemplo, depois bater o martelinho na perna dele e falar: filho, anda, você é perfeito, sabe? Atingir essa perfeição através da obra de arte é uma coisa que engrandece o ser humano, mas não exclui Deus, aproxima o ser humano de Deus. Essa ideia da arte que engrandece o homem. E
essa valorização do homem, ou essa iluminação, vamos dizer assim, ela aproxima o homem de Deus. Não é ao contrário, distancia o homem de Deus. Mesmo sendo um conceito humanista e antropocêntrico, a arte é uma forma de expressão que pode fazer você chegar muito perto do belo, né? Do conceito de beleza, do perfeito. E isso está perto do Criador disso, que é Deus. Tá? Então, percebam o seguinte, esses conceitos racionais, humanistas, por enquanto não está negando a existência de Deus. Vai ter algum problema aí com a ideia da religião, a própria Igreja Católica, nós vamos começar a ter alguns problemas entre essas categorias aí, mas por enquanto a obra de arte é uma forma de você atingir a perfeição e se aproximar de Deus. Tá bom? Agora, já ouviram falar disso, né, do mecenato, ou seja, vamos lá. Existiram muitos artistas, e artistas muito talentosos em todos os tempos da humanidade, né? Se você pegar, lembrando agora do Darcy Ribeiro, um indígena brasileiro aqui, né? Um indígena no território que hoje é o Brasil, ele sentado fazendo, por exemplo, a sua flecha, a parte de trás da sua flecha com as penas e linhas e tal, ele sentado concentrado naquilo, ele está fazendo uma obra de arte ali. Ele não fez a Mona Lisa, ele não está nesse contexto, mas ele fez uma obra de arte também. Então aí a gente precisava dar uma volta na história da arte para ver essa questão da valorização ou do reconhecimento e tal. Mas enfim, nós tivemos artistas talentosos em muitos momentos que se expressaram e de forma impressionante, vamos dizer assim, né? Nesse caso aqui, o que está acontecendo é assim, durante a Idade Média, vários artistas estavam meio, assim, produziram, né, muito para a igreja, é verdade, na Europa nesse momento da Idade Média, produziam muito para a igreja, e como a ideia era Deus e a igreja, ou seja, a ideia não era humanista, muitas obras que nós temos ali na Idade Média sequer estão assinadas. Nesse momento aqui, você tem as obras de arte sendo feitas e é necessário a assinatura, porque a hora que você olha aquilo, é preciso saber de quem é. Já que o conceito aqui, o modo de pensar, esse modo de ver o mundo, valoriza o indivíduo, então me fala quem fez essa tela. Ou eu que fiz a tela, eu quero que você saiba que foi eu. Então eu coloco a minha assinatura, né? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando mecenato porque esses artistas renascentistas, né, do século 13, 14, 15 até o 16, eles tinham seus patrocínios, eles tinham as suas encomendas. A obra de arte aqui passa a ser vista também como uma mercadoria. Ela tem o seu valor. E quem patrocinava, então? Quem eram os mecenas, então, portanto, desses artistas, né? Porque era uma obra que demandava muito tempo, demandava várias pessoas também. Aliás, você tem aí obras que são assinadas por um determinado artista, mas a gente sabe que foi um trabalho quase que coletivo ali. Você tinha os aprendizes muito talentosos também que faziam, e aí aquela obra ganhava assinatura. Isso é uma questão polêmica, mas enfim, você tem todo o envolvimento de uma produção cultural aí que vale alguma coisa, né? E precisa ser patrocinada. Por quê? Você tem uma classe social que ela quer adquirir status. E uma forma de adquirir status nesse momento, da burguesia, era estar conectada a toda essa produção. Se a burguesia estivesse conectada a essa produção, ou se eu conseguisse contratar um artista super requisitado para ele fazer o meu retrato, ou ornamentar uma das minhas casas, ou uma doação que eu vou fazer para uma igreja, enfim, isso era uma forma de status nessa sociedade também, era uma forma de eu me impor, era uma forma de eu chegar, né, de eu me apresentar para a sociedade, era uma forma de demonstrar poder. Afinal de contas, você teve que pagar aquilo. Se você pagou um preço alto para um artista como, por exemplo, Leonardo da Vinci ou Michelangelo, putz, isso significava bastante poder. Não só a burguesia era mecena. Então você tem várias famílias ali, por exemplo, na Itália, né? Aqui no Luiz Koshiba, ele fala do mecenato, ele fala o seguinte, ó: a Itália foi por muito tempo apenas uma expressão geográfica, não um país, já que a unificação acontece no século XIX, né? Aí você tem ali, desde a Idade Média, era composta por uma multidão de cidades-estados independentes, que eles costumavam chamar de república, e assim continuou até a unificação do século XIX. Na época do Renascimento, algumas dessas cidades-estados, como Florença, Milão, Veneza,
destacavam-se não só pela riqueza, mas também pela proteção que dispensavam aos artistas e aos intelectuais. Os governantes dessas cidades, representantes de certas famílias, como Sforza, ou a família de... Sforza era de Milão, né? Ou os Médici, né, que eram de Florença, notabilizaram-se como mecenas, isto é, como protetores dos sábios e dos artistas. O mais célebre entre os mecenas foi o Lourenço, o Magnífico, da família Médici. Em seu tempo, Florença se converteu no principal centro renascentista e nela trabalharam os mais célebres artistas e intelectuais da época, como Leonardo da Vinci, Michelangelo, e aí ele fala assim também, a questão da igreja. Entre os papas, ou seja, na igreja católica, você também tem os mecenas, porque se você visitar, por exemplo, o Vaticano, você vai encontrar várias obras de arte, inclusive no prédio, né, desse período renascentista. Então olha o que ele está falando aqui, mais do que patrocinar, comprar ou encomendar uma obra, é uma proteção, é um incentivo aos artistas, né? Então você tem um financiamento desses artistas, não só pelas obras, mas a vida desses artistas eram financiados por essas famílias que aproveitavam toda essa expressão e o impacto que isso causava para adquirirem, né, ou para aumentar o seu prestígio nessa sociedade. Não esqueçam que além da burguesia, você tem também a nobreza, de certa forma, se beneficiando disso e fazendo as suas encomendas e tendo os seus artistas também em outros lugares da Europa, não só na Itália, e a própria Igreja Católica vai patrocinar também ou proteger alguns artistas fazendo as suas encomendas e ornamentando as suas igrejas. Tudo bem? Vamos lá então. Deixa eu só finalizar aqui com essa tela, eu dou uma pausa no vídeo e a gente continua que eu preciso finalizar aqui e precisamos de 2 vídeos para fazer tudo isso. Bom, eu espero que tenha ficado claro até aqui, ou seja, o pilar, né, a mudança no paradigma aqui no pensamento, a contextualização de tudo que está mudando, um novo grupo, essa nova forma de ver o mundo, essa expressão dessa nova forma de ver o mundo, baseado na razão, baseado no conhecimento, o que pode te aproximar até de Deus, e você tem pessoas, né, grupos interessados em patrocinar e proteger esses artistas aí. O nome Renascimento parece chover no molhado, mas ainda aparecem muitas questões relacionadas a isso, né? Quando você fala renascimento, você está falando de algo que, obviamente, o nome, né, renasceu, algo que está voltando, né, está ressurgindo. Então você tem uma inspiração, que é importante para a gente aqui. Nesse caso, você tem uma inspiração na Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, ou seja, na Antiguidade Ocidental, na cultura greco-romana. Se você pegar a produção artística de Grécia, a produção artística de Roma, muitos desses conceitos aqui que eu estou trabalhando com vocês e que eu vou continuar falando na segunda parte, você já presenciava na cultura grega e na cultura romana. Então, se você pegar, por exemplo, essa influência do Renascimento, essa influência, por exemplo, do mundo romano, faz um pouco de sentido, aliás, faz muito sentido que o movimento renascentista, né, tenha tido a sua maior força na Península Itálica. Afinal, essa galera é herdeira de Roma, né? Então ali você ainda tinha muitos resquícios, ou uma herança cultural romana muito grande nessa região. No momento desse reavivamento do comércio e das cidades, isso é resgatado. Então quando o Renascimento tem esse nome, na verdade é o Giorgio... Foi o Giorgio Vasari, no século XVI, que cunhou essa expressão, né, do Renascimento. Já estava rolando há 2 séculos o movimento, e aí você dá o nome para ele, né? Mas é por conta dessa inspiração greco-romana que ela tem. A partir desse momento, a galera começa a ter essa percepção de que algo está renascendo, e se está renascendo é porque estava morto, e se está renascendo é porque está iluminando, e se está iluminando é porque estava escuro. Então vai preparando aí que daqui a alguns séculos isso vai culminar também no movimento iluminista, e é a partir desses conceitos, ou dessa concepção, que a Idade Média vai ficando apagada, desimportante, mas a gente já viu aqui que a Idade Média tem a sua produção cultural, lógico, com as suas especificidades, né, como cada época e cada povo tem, e aí é justamente depois do Renascimento, e principalmente com o Iluminismo lá na frente, que a Idade Média vai ganhar esse status aí de Idade das Trevas, tá? Mas esses artistas, as pessoas
envolvidas nesse momento aqui achavam que eles estavam inventando a roda, né? Eles estavam, pelo menos o Giorgio, o Vasari, achando que aquele momento era algo comparado com isso só mais de 1000 anos atrás. Então havia um renascimento de toda essa cultura e dessa forma de pensar, ver e representar o mundo, tá? Vou dar uma pausinha aqui para a gente fazer a segunda parte do vídeo, para a gente terminar a aula 18 e 19.